Hugo Souza fora do Corinthians. É inacreditável. Todos os detalhes desse acordo que o Hugo tem com o Corinthians aqui nesse vídeo para vocês. E o Roberto também volta atrás, coloca notinhas na internet sobre a polêmica que ele deu em entrevista logo após a classificação pela Copa do Brasil. Ele realmente vai sair agora no meio do ano? Todos os detalhes também da renovação do Memphis Depay. Memphis sai, Memphis fica. Ele ainda volta a jogar pelo Corinthians quando Firmino pode substituir a saída do Yuri Alberto? Bastidores quentes no Corinthians e tudo você acompanha aqui no meu canal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, meu nome é Juliana Pires, eu falo de Corinthians todos os dias. Então, se você gosta, já se inscreve aqui para não perder nada. Deixa o like nesse vídeo para ajudar a gente aqui no YouTube. Hype esse vídeo para a gente sempre ficar ali no topo e também seja membro para conteúdos exclusivos, sem enrolação. Bora pro conteúdo do vídeo, que olha, é inacreditável. Só com o Corinthians que acontecem essas coisas. Vamos falar primeiro da situação do Yuri Alberto. Eu já vou falar para vocês da situação do Hugo Souza e Yuri Alberto. Ele dá uma entrevista logo após a classificação do Corinthians na Copa do Brasil, falando que ele quer sair do Corinthians. A gente que é influenciador do Corinthians, a gente que cria conteúdo do Corinthians, pelo menos eu falo por mim. Aqui eu não fico criando fake news para engajamento, likes, comentários. Eu falo são fatos. Eu falo os fatos. E o fato é que o Yuri Alberto, ele falou que quer sair do Corinthians. Ele deixou isso bem claro, depois de uma classificação, que quer novos ares, novos desafios. Então saiu da boca do Yuri Alberto. Mas aí ele volta atrás, em notas na internet, falando que não é bem assim, que ele pretende ir para a Europa, que é um sonho dele, isso todo mundo sabe, tá? Mas que ele só sai do Corinthians se a proposta for boa para ele e para o clube, tá? No caso é em torno de 20 milhões de euros para o Corinthians. Lembrando que o Corinthians tem 40% do Yuri Alberto, tá? Então, é a mesma coisa, é a mesma proposta que todo torcedor já sabia, mas para que ele dar uma declaração pós-classificação? Então ficou sim, não pegou bem para o jogador, tá? E aí eu espero que realmente nesses últimos jogos antes da Copa ele dê a vida em campo e ajude muito o Corinthians, né? Porque o Corinthians ajudou muito, mas muito, a carreira do Yuri Alberto. Agora, gente, falando aqui a mesma coisa do Yuri, agora Hugo Souza, tá? E assim, gente, é inacreditável porque o Corinthians está numa Libertadores da América, o Corinthians está numa fase de mata-mata, são poucos jogos, né, para glória eterna. E assim, numa fase onde o Corinthians está muito, muito mal financeiramente, há 2 anos atrás a gente estava quase indo para uma Série B, e aí eu sempre falo isso, o Memphis chega e muda toda a cara do Corinthians, e o Corinthians foge de um rebaixamento, vai para uma pré-Libertadores, é campeão paulista, é campeão da Copa do Brasil, é campeão da Supercopa. Então não só o Memphis, é óbvio, mas o Hugo Souza sendo importantíssimo, Yuri Alberto sendo importantíssimo, e aí chega no ápice, né? Pelo menos aqui falando da América do Sul, que é a Libertadores. E aí os caras, eles, cara, querem abandonar o barco, eu não consigo entender. Mas vamos primeiro para a informação e depois a minha opinião, tá? Então a informação é que o Hugo Souza ele já tem um acordo com o Corinthians para sair no meio do ano, tá? Então é algo parecido com o Yuri Alberto. Os valores para o Hugo Souza sair do Corinthians é em torno de 13 milhões de euros. Então, se chegar essa proposta para o Corinthians pelo Hugo Souza, o Hugo Souza já tem acordo com o Corinthians, não tem como segurar. Ele vai embora. Ele vai embora, tá? E lembrando que o Milan, o próprio Milan, que se interessa pelo André Luiz, já fez proposta pelo Hugo Souza. Então, 13 milhões de euros não seria nada para o Milan. Não seria nada para o Milan. Agora, assim, esse é o acordo que está na mesa. O Corinthians já sabe dessa situação. E aí agora vai minha opinião aqui. Eu quero saber também a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo. Comenta bastante. Hugo Souza, ele tá certo em sair do Corinthians? Ele já fez muito pelo Corinthians e tá na hora de pensar na carreira? Ou não? Ou ele tá abandonando o barco? Comentem aqui embaixo. Quero saber a opinião de vocês.
A minha opinião, eu acho que, assim como eu falei pro Yuri Alberto, do Yuri Alberto, e o Yuri Alberto faz mais tempo que tá no Corinthians, né, óbvio. Mas, cara, um ano que o Corinthians tá vivo nas competições, um ano que o Corinthians pode ganhar coisas ainda maiores, pra quê? Pra quê pensar em sair no meio da temporada? No meio da temporada. Abandonar no meio da temporada. Isso não faz sentido algum, isso não faz sentido, não entra na minha cabeça. Quando o Hugo Souza ele estava em baixa, humilhado, sendo chacota, o Corinthians dá a oportunidade, o Corinthians, não é porque eu sou torcedora do Corinthians não, gente, acho que qualquer pessoa que gosta de futebol sabe que o Corinthians é uma das maiores vitrines aqui do Brasil, Corinthians e Flamengo. Corinthians e Flamengo são as maiores vitrines aqui do país. Independente do time que a pessoa torce. É um fato isso. Então o Corinthians abre uma oportunidade para o Hugo Souza. Ele renasce para o futebol. É lógico, não vou ser hipócrita, não vou ser ingrata. O Hugo Souza ele fez muito pelo Corinthians, ele chega, ele fecha o gol, ele é decisivo no título paulista, naquele pênalti do Veiga, ele é decisivo na Copa do Brasil, naquele pênalti do Gabigol, sabe? Também não vou ser hipócrita aqui, cara, o Hugo Souza fez muito pelo Corinthians. Só que, cara, o Corinthians reacendeu a carreira do Hugo. Quando o Hugo falha, aquela falha bizarra contra o Vitória no Barradão, a torcida grita o nome do Hugo. A torcida do Corinthians, todas as falhas do Hugo Souza, a torcida do Corinthians grita o nome do Hugo. Não solta a mão do Hugo. O Hugo começou a temporada de 2026, agora essa temporada, falhando todo jogo praticamente. E a torcida apoiando. E a torcida apoiando sempre, sabe? E aí abandonar o barco no meio da temporada, eu não sei se eu tô sendo muito ranzinza, mas eu acho muito bizarro. Bizarro. E só dele querer sair, só dele já ter acordo com o Corinthians, cara, isso pra mim já... Entendeu? Então, fale a opinião de vocês aqui pra eu não ser tão repetitiva aqui no vídeo. Essa é a minha opinião, tá? Essa é a minha opinião. E aí, gente, quem seria o substituto do Hugo, né? Quem seria o substituto do Hugo? E assim, de imediato o Cauê. O Cauê, moleque da base, garoto de personalidade, muito bom goleiro, muito melhor que o Felipe Longo, muito melhor que o Donelli. Então é um moleque que tem ali uma personalidade absurda pela idade dele. Então, tá pronto? Tá pronto para uma Libertadores? Tá pronto para competições maiores? Não sei, não sabemos. Mas pelo que eu vi do moleque, ele tem personalidade. Seria o substituto, assim, de imediato. Mas o Corinthians teria que ir no mercado. Agora no meio da janela. Agora quem? Quem? Né? Pro nível aí que é o Hugo Souza. Enfim, né? Então, fica a minha contestação aí pro Hugo, minha opinião, mas esses são os fatos aqui que eu falei pra vocês. E o Hugo Souza, provavelmente, ele não fica no Corinthians. Agora vou falar de Firmino, probabilidade do Firmino aparecer no Corinthians, mas agora falando da novela Memphis Depay. E todas as vezes que eu vejo, né, situações como do Hugo Souza, como do Yuri, aí vem o Memphis. E muita gente fala que você passa pano. Eu não passo pano, gente. Se o Memphis fizer coisa errada, eu desço o cacete, até porque eu sou fã do Hugo e sou fã do Yuri. Né? Enfim, e aí vem o Memphis, que beleza, já fez a sua vida na Europa, já fez sua carreira na Europa, mas o Memphis não é velho, gente. O Memphis tem ainda uns 3, 4, 5 anos de carreira. Com certeza, tá? E aí ele se reúne com a torcida organizada, ele quer ficar no Corinthians, ele quer renovar com o Corinthians, e a diretoria desdenha de um jogador que é um dos pilares do Corinthians, mesmo sabendo que pode perder o Hugo Souza e Yuri Alberto. E aí eu fico maluca com essa diretoria, porque não dá pra acreditar, gente. Se o Corinthians perder Yuri Alberto, Memphis Depay, Hugo Souza e Breno Bidon de uma tacada só, é um desastre. É um desastre. É um desastre. Porque muita gente não lembra de 2024, eu lembro. Quando o time tinha
Yuri, Garro, todos esses caras. E quem chega e muda o patamar do time, a mentalidade, o Memphis, cara. Então ele é um pilar. O Corinthians precisa do Memphis nessa Libertadores. É inegociável. Mas aí os caras estão desdenhando. Eu acho que o Memphis já dá um... Eu vi em outro vídeo essa palavra, mas é de fato essa palavra. Um checkmate. Porque ele joga para a torcida, que é o maior patrimônio que o Corinthians tem. Ele pede socorro para a torcida. E aí, depois dessas notícias do Yuri e do Hugo Souza, aí é desesperador saber que o Memphis pode sair do Corinthians, tá? E a situação de agora é a mesma, tá? Ele quer continuar no Corinthians, ele quer trazer dinheiro pro Corinthians, ele quer patrocinadores pro Corinthians, mas o Corinthians não tá fazendo o mínimo de esforço para renovar com o Memphis Depay. E aí é um absurdo, mas eu acho que depois dessas prováveis saídas, talvez a diretoria caia em si e deixe um pouco de lado a política e foque no que realmente o Corinthians precisa hoje, que é um time estabilizado, consistente, principalmente para buscar o bi da Libertadores. Agora vamos falar de Roberto Firmino. As especulações nos bastidores do Corinthians para uma saída do Yuri Alberto seria Firmino no Corinthians. E assim, gente, é lógico, né, que tá na fase de especulações. E assim, o Corinthians, ele não tem grana para pagar o salário de um Roberto Firmino. Seria praticamente a mesma coisa com o Memphis Depay. O Firmino viria com algum parceiro, por exemplo, um Esporte da Sorte, bancando o salário, ou metade do salário, ações de marketing, né? Que o Corinthians, um time da grandeza do Corinthians, tem tranquilamente potencial para fazer essas contratações. O problema é que lá dentro eles não querem essas contratações. Eles querem contratações de jogadores medianos, recebendo mais de 1 milhão por mês, ganhando comissões. É isso que eles querem, tá? Mas falando de Roberto Firmino, tem especulações que seria interessante para o Corinthians, tá? E a vontade do Firmino é vir jogar no Corinthians, mas é um salário muito alto e teria que ter essas ações de marketing para poder alguma patrocinadora custear o Firmino no Corinthians. Então, não vou enrolar muito aqui, a situação é essa. Como a mesma coisa com o Memphis Depay, tá, gente? Então, assim, resumindo tudo aqui, essa metade do ano, essa janela de transferências no meio do ano vai ser pavorosa. Espero muito estar errado. Eu espero demais estar errado. Eu espero que a torcida vá para cima, não só as organizadas, mas nós, torcedores, fazer barulho na internet, porque senão a coisa vai ser feia, gente. Senão a coisa vai ser feia. O desmanche vai ser feio. E aí, contratar, por exemplo, Vitinho, Pedro Raul, Alan recebendo mais de 1 milhão, quase 1 milhão por mês, tá de brincadeira com o torcedor. Então é isso, gente. As informações de hoje são essas. Todos os dias aqui eu venho atualizar, né, para vocês o andamento dessas contratações, dessa saída, mercado da bola, transferências. Amanhã tem Corinthians, né? Então vem também a análise da partida contra o Botafogo. Vamos ver como o Corinthians se comporta, né, mesmo no meio dessas informações, querendo ou não, dessas turbulências que não deveriam estar existindo, né? O Corinthians está numa boa fase com o Fernando Diniz. Então, eu venho atualizando vocês de todas as novidades, tá? Então se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e eu espero vocês no próximo vídeo aqui. Tamo junto, vai Corinthians e até a próxima.